Questão 7, ela diz o seguinte: um certo experimento produz os dados 1,1.18, 2,2.7, 3,3.4, 4,3.8 e 5,3.9. Aí ela pede o seguinte: descreva o modelo que produz um ajuste de mínimos quadrados desses pontos por uma função da forma y beta 1x mais beta 2x ao quadrado. Tal função pode surgir, por exemplo, como a receita da venda de x unidades de um produto, quando o valor a ser ofertado afeta o preço fixo do produto. Aí a alternativa A ele pede para a gente criar os vetores para cada elemento dessa equação aqui, para y, para beta 1 e beta 2, e para x. Então eu fiz a alternativa A de maneira manual no caderno, e para mim ficou mais fácil representar no caderno do que no MATLAB. Só essa questão. Então, usando de base a fórmula lá que a questão dá, eu tenho o seguinte: x, lá na equação x, eu tenho x e x ao quadrado, onde x vai ser esses primeiros elementos dos dados do experimento, que vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a primeira coluna de x eu vou preencher com 1, 2, 3, 4 e 5. A segunda coluna de x vai ser x ao quadrado, então vai ser a primeira coluna ao quadrado. Então, o que eu obtenho é isso. A primeira coluna é 1, 2, 3, 4 e 5. E a segunda coluna é a primeira coluna ao quadrado. Para beta, eu vou ter esse vetor só com duas posições, que vai ser beta 1 e beta 2. Basicamente isso. Para y, eu vou ter as outras coordenadas de dados, assim podendo dizer. Que será o que a questão dá também, que é aqueles valores quebrados, 1.8, 2.7, 3.4 e 3.8 e 3.9. E também pede para a gente criar um vetor desconhecido. Como é desconhecido, eu chamo de unknown, que do inglês é desconhecido. Eu tenho 5 posições e as 5 posições são desconhecidas. Como a questão pede um vetor desconhecido. Então eu chamei U1, U2, U3, U4 e U5. A alternativa A basicamente é isso. A alternativa B agora. Encontre a curva de mínimos quadrados associada aos dados. Agora a parte do código. Eu vou explicar o código e depois eu gero os resultados. Eu defino x da mesma maneira que eu defini ali no caderno. A primeira coluna é de 1 a 5 e a segunda coluna é o quadrado da primeira. Y é os dados que a questão dá, aqueles dados daqui em cima, os quebrados. E para calcular os mínimos quadrados, primeiro eu começo calculando, eu vou por parte. Tem a forma para calcular os mínimos quadrados, mas eu já dividi em partes aqui. As partes da fórmula do total. Só para ficar mais fácil de explicar. E quando juntar todas essas partes aqui, eu vou obter os mínimos quadrados, basicamente. Vou começar aqui explicando esse S. S vai ser x transposto vezes x. Aí depois eu calculo x transposto vezes y. E finalmente, para obter os mínimos quadrados, eu vou declarar uma variável minha aqui. Aí eu vou calcular o inv de S. O inv de S que a gente já vai obter essa expressão aqui, que é x transposto de x, inv de S, multiplicado por S2, que é x transposto de y. Quando eu fizer essa conta aqui, supondo que eu já fiz essas, né? Quando eu fizer essa conta aqui, aí eu obtenho os mínimos quadrados. Eu vou rodar aqui para obter os resultados. Aqui são x e y declarados, os vetores. Aí o S, que é o x transposto de x, eu obtenho 55, 255, 225, 225 e 979. E S2, que é x transposto vezes y.
que eu obtenho 52.1, 201.5. E quando eu faço o inv de S multiplicado por S2, eu obtenho os mínimos quadrados. Que no caso, usando a fórmula como base, eu vou substituir em beta1 e em beta2. Em beta1 e beta2. Então, no caso, beta1 vai ser 1.7 e beta2 vai ser menos 0.19. Aqui eu escrevi ela de forma literal, lá substituindo na equação. Então, no caso, seria y igual a 1.76x menos 0.19, que seria o beta2, x ao quadrado. Está encontrado os mínimos quadrados para os dados experimentais da questão.